Olá, estamos iniciando mais um episódio do Reuma Live e hoje viemos falar de um assunto bastante frequente que está fazendo parte de hoje de todos os noticiários e vem trazendo bastante desespero aos pacientes imunodeprimidos, aos pacientes que utilizam medicamentos imunobiológicos, que utilizam metrexato, corticoide, enfim. Os pacientes reumáticos estão sendo impactados pelas notícias que têm saído na mídia e com isso tem trazido grandes ansiedades sobre o risco de ser contaminado pelo coronavírus e quais são as possibilidades que o paciente reumático tem aumentada desse contágio, quais são as possibilidades que o paciente está exposto. Para esclarecer essa dúvida, nós convidamos uma especialista, que é uma médica reumatologista pediátrica. Ela é especialista em imunização, ela estuda doenças endêmicas e infecciosas e trata pacientes reumáticos. Então, a doutora Gessilmara faz parte também da comissão de doenças endêmicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela está entrando ao vivo junto conosco. Em alguns segundos a doutora Gessilmara já está conectada. Boa noite, doutora Gessilmara. Muito obrigada por ter noite, aceito. Priscila. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, o Instagram da doutora Gessilmara é @Gessilmara, bastante fácil de ser memorizado. Doutora Gessilmara tem sido uma grande parceira na educação dos pacientes, sobretudo tem sido nossa grande parceira também para educar os pacientes sobre a imunização, sobre os cuidados que devemos ter com a imunização. Bom, doutora Gessilmara, nós verificamos que hoje nós acabamos de compartilhar uma nota de esclarecimento da Sociedade Brasileira de Reumatologia, esclarecendo 10 grandes e principais dúvidas dos pacientes reumáticos a respeito do coronavírus. Essa nota foi de uma relevância social muito importante, porque a sociedade já havia publicado uma nota direcionada para profissionais, e essa é a primeira nota que nós temos no Brasil direcionada para pacientes imunocomprometidos, com doenças imunomediadas, emitida por uma sociedade médica. A gente sabe que existe uma série de profissionais bastante comprometidos em fazer esses estudos e está se dedicando a publicar essa nota. Em nome de todos os pacientes, nós agradecemos, especialmente a Sociedade Brasileira de Reumatologia, por essa dedicação e cuidado com os pacientes brasileiros. Bom, realmente, eu tenho muito orgulho de participar desse grupo, né, que cuida das doenças infecciosas, endêmicas, relacionadas aos pacientes. E, assim, até orgulho em dizer, da nossa preocupação e dedicação do grupo, porque não é só a nota que saiu, a primeira nota do Brasil, é a primeira do mundo. Tá? Nós procuramos muita informação. Hoje, acabou de sair também na Arthritis Foundation um comentário, né, direcionado ao ACR, também lança hoje uma nota, mas não direcionada aos pacientes. E então, realmente não é a nossa preocupação só informar os colegas associados, né, que estavam com a demanda, mas sim também para os pacientes. E muito interessante de ver em todas essas notas, essas orientações que nós temos visto, é a palavra de ordem, né? É não entrar em pânico. Até a gente põe como uma primeira frase. A gente quer informar, a gente quer ajudar a diminuir a preocupação e a ansiedade que eu imagino que cause realmente toda essa situação. Mas existe até muito interessante que é uma infodemia. É uma infopedemia, talvez mais uma epidemia de informações, né? Você vê que o Brasil, com 2 casos, a gente está trazendo todas essas informações e talvez pela conectividade do mundo, a informação chegue mais rápido a todo mundo. Mas acho que é a primeira palavra que eu gostaria de dizer. Nós estamos aqui para realmente compartilhar as angústias e tentar diminuir e alertar sem alarmar. Essa é a palavra que sai em todos os sites agora para todas as doenças, porque não é momento para criar um alarme em relação a isso, mas sim discutir naturalmente. Então, nós estamos aqui para isso, com todo prazer.
Perfeito. Doutora Jacimara, a nota de esclarecimento para pacientes da sociedade, ela elenca 10 perguntas. Eu acho que seria super importante a gente estar falando cada uma delas, para a doutora estar nos ajudando a entender a nota, né? E qual foi o contexto de publicação. Eu vou abrir a pergunta. A primeira pergunta está direcionada a se o risco do paciente reumático ele é aumentado ou não em contrair o coronavírus. Então, essa é uma pergunta assim bem importante da gente comentar, porque eu acho que tem que ser a primeira. É impossível ainda a gente dizer, nós procuramos realmente em todas as sociedades dos países, principalmente de reumatologia ou de outras doenças, dos países que estão com maior número de casos do que nós, né, para buscar um pouco de informação. Sim, e o que nós vimos em geral, né, que eu falei na sociedade britânica, na americana, que acabou de sair alguma coisa assim, não há motivos para preocupações extras, né, dos pacientes. O que nós pensamos assim de lidar, né, o que eu posso passar agora de lidar com os pacientes no dia a dia, e eu acho que o paciente está muito informado, né, é importante. O que é a realidade? A realidade são doenças especiais, as reumáticas, porque elas mexem no sistema imunológico do paciente, no sistema de defesa, no sistema imune. Então, o que mais nos preocupa em relação ao coronavírus é porque é um vírus novo, que o nosso sistema imune não conhece. É diferente a gente entrar em contato agora já com o vírus, por exemplo, do H1N1, que já teve uma epidemia, que nós tivemos um contato e foi bem complicado em 2009, mas desde então nós estamos tomando vacina, o nosso organismo foi entrando em contato, nós estamos criando defesa. Essa é a primeira vez que nós estamos entrando em contato com esse vírus. Então, para qualquer pessoa, ele é novo, né? Então, o seu sistema de defesa tem que criar uma defesa para combater. O que nós temos visto? Assim, que 90% dos casos têm sido muito leves, né? Em comparação com outros coronavírus que já tiveram epidemias anteriores. Então, neste sentido, que vale a pena a gente não criar um desespero. Eu não sei se tem que ter essa preocupação extra, né? Porque realmente ele não tem demonstrado gravidade em grupos especiais, assim como o HN1 já demonstrou em outros momentos, né? Mas é essa a questão. Nós estamos entrando em contato pela primeira vez com o vírus. Nosso sistema de defesa vai criar uma defesa para ele, tá? Então, estando os pacientes em algum momento com alguma medicação que ela deixa o nosso sistema de defesa um pouquinho menos eficiente, né? Como, por exemplo, que a gente não pode só falar, fala dos biológicos, né? Nós temos que lembrar que, por exemplo, os corticoides são os mais lembrados em todos os sites atualmente em relação a ele, porque ele tem um comprometimento da defesa imune, principalmente a vírus também. Então, quem usa doses mais altas por mais tempo também tem que ter a mesma preocupação em adquirir a doença. E outros agentes mais imunossupressores, né? Como uma ciclofosfamida, pulsos. Nas outras medicações, de uma forma geral, nós não temos visto nada descrito de riscos maiores, né? A preocupação talvez mais importante é o paciente mais idoso, tá? Que é a população acima de 80 anos que tem demonstrado, de 70, 80 anos, uma mortalidade maior, assim, de evoluir mais grave os casos, né? Que a maioria tem uma febre, uma tosse, um mal-estar e passa em uma semana. Se depois de uma semana persistem sintomas ou fica com um pouco de falta de ar, assim, mais falta de ar, que às vezes necessite de uma hospitalização, que a gente fala que é um caso mais complicado. E nos idosos tem sido assim. Então, a gente gostaria de chamar a atenção para os pacientes que são mais idosos e que estejam em uso dessas medicações que deixam o sistema imune mais imunossupressor, a gente chama um pouco mais lento para responder, por ser um vírus novo, né? Perfeito. A pergunta número 2, né? A gente tem aqui
O risco de um paciente com doença reumática, a doutora já explicou a questão do risco da infecção, né? Então, ela já foi respondida pela primeira pergunta. Para pacientes com doenças reumáticas que fazem uso de medicamentos biológicos imunossupressores ou corticoides, seria necessário suspender alguma dessas medicações? Nós ficamos bastante preocupados, porque com o impacto da mídia, muitos pacientes escreveram. Na última semana, nós recebemos mais de 600 perguntas diretamente relacionadas ao coronavírus e a gente teve muita manifestação de paciente dizendo, olha, estou pensando em parar de tomar o meu remédio para me proteger, porque aí eu paro, não vou estar imunodeprimido e vou estar protegido do coronavírus. Então, eu gostaria que a doutora comentasse um pouquinho essa resposta, que é a número 3 do esclarecimento da sociedade. Então, o maior perigo é parar a medicação sem nenhuma orientação, tá? Então, isso é muito importante. Não tomar essa atitude sem consultar seu médico, tá? Outra coisa em relação à prevenção, né? Quando o paciente tem mais risco, ele tem risco como qualquer outra pessoa, né? Então, por isso que a gente fala do pânico, do alerta, porque onde a gente corre mais risco de pegar uma infecção? O que você acha, sua opinião? Onde que é o maior risco que a gente tem? Eu acho que o risco, estamos assim, por exemplo, em transporte público fechado, ambientes fechados, em baladas. Eu acho que no carnaval, né, nos carnavais e nos bloquinhos, eu acho que era bastante risco. A gente até chegou a comentar no grupo de pacientes que a gente tinha e quanto que precisamos estar em um bloquinho de carnaval dentro da situação de coronavírus, né? Eu acho que também nas igrejas e em qualquer ambiente que seja fechado e tenha aglomeração de pessoas, podemos estar mais expostos a contrair esse vírus. Por exemplo, no trem de São Paulo, no metrô, né? Que fica fechado, muito fechado, não tem circulação de ar. E um lugar que eu acho que é muito importante, para lembrar você, é a sala de espera do hospital. Né? Sim. É o lugar onde mais se pega infecção, porque até em todos esses outros, obviamente, que a gente tem que tomar cuidado e sempre lavar a mão, porque a exposição, para a gente pegar qualquer coisa, assim, momento de exposição, você tem que estar a pelo menos 2 metros de distância de quem está contaminado, tá? Ou ter contato direto com a secreção, alguém espirrar na sua cara ali, né? E aonde por metro quadrado tem mais pessoa doente, onde você corre mais risco? Todos esses lugares fechados, sim, você pode sair de lá, lavar sua mão, lavar o rosto, tomar um banho, né? E se libertar daquilo ali que estava circulando. Agora, numa sala de espera, é onde tem mais gente doente, onde tem mais risco. Então, evitar também esse medo, o pânico. Ah, estou com qualquer coisa, eu vou procurar. Não, tente procurar o seu médico primeiro, o que você tem mais contato, evitar salas de espera, mesmo ambientes hospitalares, só ir caso esteja sentindo alguma coisa que chame a atenção. Antes disso, tentar consultar, né? O médico que está acompanhando e ver da necessidade e não parar a sua medicação, porque às vezes piorar a doença vai ser muito mais risco, sendo que nós não estamos ainda assim com uma epidemia tão necessária que precisasse de cuidados desse ponto. Até máscaras, né? E, assim, é desnecessário. A máscara é para quem está contaminado evitar passar para outra pessoa. Até é controverso se a máscara te protege tanto, né? Porque às vezes você tira a máscara em relação a estar com contato. Então, a prevenção é para seguir igual qualquer orientação para qualquer pessoa. E quem realmente toma alguma medicação mais imunossupressora, e tomar cuidado com ambientes, né? Como você falou, todos os ambientes fechados, muita exposição, sempre estar com o seu alquinho gel ou lavar a mão com rigor, né? Tá preocupado, o álcool maior que 60%, tomar essas precauções que a gente tem que ficar. E acho que vale a pena lembrar, até em relação à precaução e prevenção que a gente está falando aqui, nós estamos vivendo um momento que a dengue está se espalhando muito, né? Por exemplo, nós temos muito mais casos de dengue do que suspeita de coronavírus. E essa é uma preocupação importante. É bom lembrar do assunto, a gente ter um alerta assim, olha, temos que nos prevenir. Então, se todo mundo, sim, levantar essa bandeira da prevenção em relação a tudo, vamos diminuir os mosquitos, vamos diminuir, né, a chance de ter mosquito em casa e pegar uma dengue, que vai ser muito mais grave, com certeza, né? Então, esse tipo de
momento aqui, eu acho que é importante a gente ter também. Perfeito. Doutora, a pergunta número 4, ela traz a questão se o paciente com doença ativa, ele está mais vulnerável a contrair o vírus ou não? Isso é muito, sim... A pergunta é associada. Então, provavelmente, o paciente mais ativo está tomando mais medicação, tá? Então, Sim. não é talvez por ele estar mais ativo, mas por estar ativo, sempre está usando mais medicamentos. Então, com isso, o sistema imune dele está mais abalado. Então, sim, existe um risco maior para qualquer tipo de infecção. Então, assim, se a gente for transpor essa informação, ele teria um risco maior por estar fazendo uso de mais medicações, tá? Mas isso é hipotético. Olá, nossa conexão também caiu. Vamos aguardar a doutora Gessilmara se conectar. É importante lembrarmos que a situação do coronavírus, ela não deve ser uma preocupação para o paciente reumático pensar que somos diferentes da demais população. As orientações, todas as recomendações do próprio Ministério da Saúde, as recomendações internacionais, elas trazem a precaução, o mesmo cuidado que a população geral. Então, a utilização de máscara é preconizada para as pessoas que estejam com suspeitas de uma situação Desculpa, gripal. eu não sei o que aconteceu. A conexão também me derrubou. Acho que foi algum problema com o próprio Instagram que caiu a doutora e na sequência eu caí. Então, eu estava reforçando, doutora, a recomendação do próprio Ministério da Saúde quanto à utilização de máscara e a recomendação de não termos pânico, porque somos iguais a todas as outras populações, que estamos todos vulneráveis a contrair o coronavírus por uma exposição que nós não sabemos onde está o vírus e nem quem está contaminado. Surgiu uma pergunta que a gente não vai conseguir resgatar, mas bastante importante. Existem vários fake news, né, sobre coronavírus, e um deles está relacionado à lavagem de mãos e o uso de álcool, 70%. Eu gostaria que a doutora comentasse um pouquinho sobre isso. A gente já falou sobre a máscara e agora sobre o álcool. Então, cuidado, por isso que eu falei uma palavra assim que eu li em vários lugares, sites de órgãos oficiais, essa infodemia que a gente está vivendo antes de viver a epidemia, né? Então, seguir recomendações de órgãos oficiais. Então, inclusive, eu coloquei no fim da nota a disponibilidade do Ministério, que colocou aplicativos, né? Tanto para Google Play quanto para iPhone, né, na App Store, para baixar o aplicativo do Ministério, que está 2, 3 vezes por dia atualizando, inclusive locais, número de casos, assim, com muita transparência. Eu acho que a gente tem que encarar com transparência locais. Então, não é só ter o sintoma, né? É você ter tido contato com alguém sapidamente infectado ou que você viajou para um lugar onde está tendo epidemia mesmo, né? E, inclusive, tem um mapinha, né, que nós colocamos também dos pacientes. Tem um mapa que 2 vezes por dia, ou mais, ele é atualizado em relação aos locais. Hoje, nesse mapa, que foi atualizado 4h13 da tarde, assim, nós temos 67 países já com casos registrados, né? 89 mil pessoas contaminadas, das quais apenas 1% que houve fatalidade. Dessas, a grande maioria acima na idade adulta. Crianças parece que realmente quase não tem tido casos muito complicados, e adultos jovens saudáveis, e os idosos, aqueles que têm outras associações, como diabetes, hipertensão, né, que tem algumas coisas junto. Mas não tem nada descrito, nada de pacientes com doenças reumáticas. Que bom, né? Ainda não parece que existe um motivo de uma preocupação extra. Nesse sentido que a gente fala, não parar as medicações mesmo, conversar com seu médico. Obviamente que quem está em atividade está com mais medicação, como a gente estava falando. Tomar mais precaução em lugares que vai se expor mais, como você falou. Eu acho que o pânico, o medo, assim, já procurar uma assistência médica sem estar com sintomas ou uma coisa mais leve, é lá que é o risco de pegar qualquer outra coisa. Então, às vezes, você não vai sair com coronavírus, mas vai, às vezes, pegar alguma outra coisa, né? Essa é a minha grande preocupação de alertar os pacientes em estar mais tranquilos, né? Não precisa ficar preso em casa, mas evitar
algumas essas situações que eu acho que, como está sendo orientado pelo Ministério, seguir sempre a orientação do Ministério. Lavar mesmo a mão é o método mais eficiente, tem que lavar eficientemente, eles explicam lá direitinho, e o álcool acima de 60% é o mais eficaz também para eliminar, né? A gente sabe que os vírus duram mais no frio, quando está calor dura até um pouquinho menos. O que não se sabe muita coisa ainda em relação ao coronavírus, quanto tempo ele fica incubado, que esse é o momento de transmissão, né? Pessoas que não têm sintoma nenhum, que estão circulando por aí, às vezes em torno de 10 dias, de 8 até 14 dias, que não tem sintomas nenhum. E tem pessoas que manifestam sintomas muito leves, né? Então, a gente não vai saber mesmo quem está perto. Então, é a nossa prevenção, evitar muitos abraços e beijos. Nós somos tão calorosos, os brasileiros é um pouco difícil, mas Sim. se estiver com alguém que esteja lá espirrando, tossindo, com febre, enfim, manter uma distância, ficar mais longe, depois que dá as mãos, né, com um cumprimento, várias pessoas, lavar, passar um álcool gel, vai ter que agir dessa forma mesmo para se proteger. Que são medidas preventivas para a população geral, que devem Pra ser todo adotadas mundo, e ter pra maior todo mundo. atenção para nossos pacientes reumáticos. Eu só vou contextualizar como a nossa live caiu. Hoje, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, preocupada com a segurança dos pacientes, preocupada com o pânico que a imprensa tem causado nos pacientes, publicou uma nota de esclarecimento para pacientes, respondendo 10 principais perguntas mais frequentes sobre coronavírus e em pacientes reumáticos, risco de exposição e também manejo de casos suspeitos. Existe já uma nota da Sociedade Brasileira de Reumatologia direcionada a médicos e o esclarecimento de hoje foi fundamental para nos ajudar a esclarecer as dúvidas dos pacientes para que possamos estar seguros de que existe cuidados que devem ser seguidos por todas as pessoas de forma igual e que não estamos mais expostos ou menos expostos por ter uma doença reumática, mas que nesse momento a recomendação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas devem seguir os mesmos cuidados. A nota está publicada em todos os nossos blogs, nas redes sociais, ela está hoje nos stories, inclusive, e está no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que o site é reumatologia.org.br, está nas notícias principais. Doutora Gessilmara... E é aberto, porque Isso. Tem notícias que são fechadas para associados. Essa é aberta, público Aberta geral. Então, não para tem restrição. Perfeito. Bom, a doutora já falou sobre o monitoramento, que o Ministério da Saúde tem um aplicativo que a gente pode baixar o aplicativo e acompanhar todas as informações de prevenção e de contágio do coronavírus. Existe uma recomendação recentemente do Ministério da Saúde que foi anunciada na quinta-feira da semana passada, que foi o comunicado de que no estado de São Paulo, por exemplo, seria antecipado a vacinação contra a gripe. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre a importância da vacinação contra a gripe e também se essa vacina protege contra o coronavírus. Existe também várias fake news já circulando sobre uma provável vacina que já está pronta, que está para sair. Eu gostaria que a doutora falasse se existe vacina contra o coronavírus e qual é a importância de tomarmos a vacina contra a gripe. O que tem de verdade de tudo isso? Por isso, assim, vamos seguir as coisas do Ministério, o resto deletar o máximo de informações, que até, para falar assim, abertamente, né? Não sei se vocês receberam também, que tomar álcool, né? E usar loló, protegia. Não sei se você chegou a ver, mas até melhor isso tomar chegou cerveja, a né? Não, até isso, né? Chegou a circular, que tomar vitamina C, enfim. Bom, muitas coisas circularam e a gente sabe que o que protege mesmo de uma infecção é a vacina, que não tem tratamento, né? Então, por exemplo, até para H1N1 já existem alguns antivirais. Nós temos mais tratamentos disponíveis para infecções causadas por bactérias. Infecções causadas por vírus são poucas as que existe tratamento. E a maioria o que tem é prevenção, que é a vacina. Para o coronavírus, ainda não existe nenhuma vacina. Estão, assim, trabalhando muito nessa direção. Muitos países estão se unindo e trabalhando, mas é quase que impossível, em menos, assim, de 6 meses, 1 ano, ter uma vacina que seja segura, porque ela tem que ser testada em laboratórios, depois em animais, depois em humanos, enfim. Então,
para ser usado com segurança, ainda nós temos que esperar um pouquinho. Quanto à vacina do influenza, é essencial para o paciente com doença reumática, porque essa sim a gente sabe que tem maior gravidade, não só em idosos, em crianças, em quem é imunossuprimido, quem tem como outras morbidades, outras coisas associadas. Sim, para essas, para H1N1 e para influenza, a gente sabe da gravidade agregada para quem tem alguma doença, né? E por que de adiantar a vacina? Eu achei assim, muito feliz a ideia, né? O nosso programa é bem atento a tudo. Não que vá proteger contra o coronavírus, mas vai ajudar nós estamos chegando, né? O ano passado, chegando na estação que a gente tem muito influenza. O ano passado ela adiantou. Já em março, em abril, a gente já começou a ter muito caso de influenza. E o que pode acontecer? Os sintomas parecidos, as pessoas, né? Misturar as coisas, aí começar a ter aquele aglomerado de pessoas nos hospitais. É onde que aumenta as chances de contágio de uma coisa e de outra. Então, causar um desespero maior, não ser o coronavírus, e realmente ser, às vezes, uma influenza que começa a circular. E o ano passado, já desde março, a gente teve muito surto, até no norte do país começou, a vacina já adiantou lá. Né? Então, esse ano já era prevista para começar já no comecinho de abril, para evitar esses surtos antes, que já tem acontecido. Então, é para não misturar as coisas e ajudar a prevenir pelo menos os influenzas. Então, se a gente se previne contra os influenzas, fica fácil o nosso organismo ficar alerta para nos proteger contra um vírus novo que pode aparecer aí, que é o coronavírus. Entendeu? Então, aqueles que já são conhecidos, a gente junta anticorpo aí, mais um pouquinho, para a gente ficar forte contra eles. E a única forma é a vacina. Então, eu aconselho a todo mundo, é uma vacina que não tem problema, não tem risco, não causa nada, né? Ela é inativada, que a gente chama, não tem vírus nela. Então, assim, todo mundo, se puder, vai tomar a vacina. Aí já fica protegido contra esses que são já sabidamente mais graves. O Ministério da Saúde anunciou que a vacina de coronavírus, a vacina de contra o H1N1, ela vai ser da gripe, ela vai ser adiantada, seguindo os mesmos critérios de prioridade. A primeira população vai ser a população mais idosa e ela vai chegar até a disponibilização para todos os cidadãos, mas os pacientes com doenças reumáticas, eles podem, doutora, se vacinar na categoria de pessoas com doenças imunodeprimidos? Sim, eles mais todo mundo que vive na sua volta. Isso é super importante, né? Então, a gente sabe que com a prescrição médica, hoje a campanha, inclusive, baixou um pouquinho a idade. Acima de 55 anos e até 9, né? Porque antes era até 5 anos e era a partir de 60. Agora é 55, que é para todo mundo. E até 9 anos. Nesse meio caminho aí, quem é contactante também, contato, também pode tomar. Então, o paciente imunossuprimido, ou que toma medicações de imunossupressão, que vai com a cartinha do seu médico, tanto ele quanto quem está na volta, porque é a melhor maneira de proteger uma pessoa é vacinar quem está pertinho, está na volta, né? Que a gente sabe que é o contato. Então, isso é muito importante também. Não só vacinar a pessoa, mas todo mundo que está vivendo junto. Perfeito. Bom, nós falamos a pergunta número 4 até a 5. A pergunta número 5, ela fala sobre quais são as recomendações sobre aglomerações e viagem ao exterior. Eu gostaria só de pedir para a doutora resumir, fazer uma abreviação, porque foi com o momento que a nossa live caiu da última transmissão, a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, eu tinha uma viagem ao exterior para um congresso de organizações de pacientes que aconteceria na Alemanha, em Berlim, e teria 200 países, representantes de 200 países. Esse congresso foi cancelado por medidas de segurança e proteção de todos nós participantes que somos pacientes também. Então, eu gostaria que a doutora falasse sobre a avaliação de ir ao exterior, de ir a um país da Europa, porque são os mais, a incidência está maior na Europa que nos Estados Unidos. Assim, nesse momento, eu acho que as medidas de prevenção mais importantes é a gente não ir para um lugar onde está tendo muito contato. Então, tem um mapa para seguir. São 67 países, né? Que a gente estava falando lá no link. Tem um linkzinho que você aperta, entra no mapa. Ele foi atualizado, ele é atualizado em tempo real.
Quase. Hoje a última atualização que eu vi era 4, que eu estava falando 4h13, 4h17 da tarde, era 67 países. Mas assim, com poucos casos. Você olha para aqui nem o Brasil, tá lá, com 2 casos, Portugal, 2 casos, enfim. Mas os próprios eventos estão sendo cancelados. Então, é uma questão, eu falo, uma decisão compartilhada também, né? Sua, com seu médico, tem nas orientações para o profissional de olhar assim, para onde o paciente vai, que risco ele tem, né? Qual a medicação que ele está usando, enfim. Porque é uma exposição desnecessária. Eu também tinha 2 eventos esse mês que foram cancelados. Inclusive um em São Paulo, que vinham muitos convidados de fora. E que é até a semana que vem, que ia ser uma discussão sobre doença pneumocócica, né? Para todos os pacientes. Como vinham pessoas de fora, foi cancelado. Tinha um outro também que eu ia no final do mês, que era na Itália, que também foi cancelado. Então, esses eventos, tudo está sendo cancelado para a pessoa saudável, porque todo mundo está com medo de ficar viajando. Por quê? Você entra dentro de um avião, você fica ali hermeticamente fechado por um tempo maior do lado de pessoas que pode estar incubado, que você não sabe, né? E aí, essa é a grande preocupação que a gente tem, né? Está no seu dia a dia, nem tanto, mas essas exposições para locais onde estão acontecendo surtos maiores têm que ser evitadas nesse momento. Perfeito. Doutora, pergunta número 6 do esclarecimento. Caso eu contraia o vírus, ele pode piorar a minha doença? Como que seria a gestão de um paciente que tem uma doença reumática e contraia o vírus ou entre em um quadro de suspeita de ter o coronavírus? Essa pergunta eu vou responder genericamente, porque não existe nada em relação ao coronavírus, tá? Para qualquer infecção que o paciente tenha, potencialmente pode mexer na atividade da doença, né? Isso acontece sempre? Não, nem sempre. É muito individual, né? Tem pacientes que estão em remissão tão prolongada, tão bem, que vive tranquilamente, né? Mesmo tendo alguma infecção, não atrapalha na atividade da doença, né? Então, genericamente falando, existe essa possibilidade para qualquer tipo de infecção. Se ela é diferente para o coronavírus ou não, é impossível dizer qualquer coisa agora, né? O que a gente pode dizer? Como eu te falei, é um vírus novo. Seu sistema imune nunca viu esse vírus. Então, ele vai ter que desenvolver uma defesa para ele. Tanto que a dúvida se a gente pode se contaminar mais de uma vez, se pega uma vez só, fica isento, né, protegido. Então, todas essas perguntas para saudáveis, para pessoas com um sistema imune competente, normal, para quem não tem um sistema imune tão competente, ainda não tem resposta, né? Então, não dá para falar. Assim, se tiver qualquer dúvida, acompanhar com um colega, com um médico, né? Se teve coronavírus ou teve qualquer infecção, sempre há um acompanhamento depois disso para monitorizar, porque às vezes é passageiro e não há necessidade da gente aumentar a medicação, né? Então, sempre que há uma infecção, às vezes dá alguma variaçãozinha na atividade da doença, mas se a gente conhece, quem mais conhece o paciente é quem está no dia a dia com ele, né? E aí existe essa espera, às vezes de repente é passageiro, geralmente é transitório essas alterações e não há necessidade de se mexer na terapia. Né? Então, por isso que nesse momento, do lado do seu médico, sempre. Perfeito. Doutora, várias pessoas enviaram perguntas a respeito da vacina da gripe. Então, perguntaram se quem está em pulsoterapia pode tomar a vacina da gripe, quem está usando medicamento biológico pode tomar a vacina da gripe? Sim, todas as pessoas podem tomar a vacina da gripe, né? Pelo contrário, ninguém deve ficar sem tomar a vacina da gripe. O que pode acontecer? Porque a gente sempre é muito transparente, muito real. O que não se garante é que ela vai ter um efeito esperado, né? Que o efeito dela vai ser aquele
bom, vai proteger super bem, vai ter aquela proteção total. Então, isso que pode acontecer, a resposta à vacina, ela ser menos efetiva, menos eficiente, a depender das medicações que está usando, tá? Mas vale a pena tentar. Mesmo que uma resposta seja menor, que seja um pouco, vale a pena tentar. Por isso que a gente enfatiza de vacinar quem está perto, entendeu? Porque se acontecer do paciente não responder tão bem a vacina, mas se todo mundo que está na volta dele tomou a vacina e está protegido, já é uma proteção indireta, né? E a gente tem visto que tem paciente assim, que toma todo ano, costuma ter uma resposta boa à vacina. O ideal é manter firme assim todo ano tomando, né? Então, não precisa parar de tomar biológico, parar a Não pulsoterapia. precisa parar nada, tudo Podemos... certo. Hoje, existe alguns estudos que parar 2 semanas o Methotrexate, tá? Porque o Methotrexate, assim, parar um pouco também, não afeta muito a atividade da doença, é diferente para outras medicações. Para melhorar o efeito, aquilo que a gente está falando do efeito, né? Os estudos que não mostram que a vacina, o uso do biológico atrapalha na resposta à vacina. Mas mais o Methotrexate e o corticoide do que os biológicos, né? Então, parar corticoide, a gente diminui a dose, vê o mínimo que o paciente pode estar usando, tá? Isso conversando com o seu médico, porque nunca pare o corticoide de uma vez. É perigoso para o seu organismo, ele sente falta. Ele está acostumado e ele sente essa falta e pode dar problemas. Então, não parar de uma vez, não. Sempre com orientação médica, porque é uma medicação que tem que ser diminuída com cautela, né? Perfeito. Agora, o Methotrexate não tem problema de parar. Então, assim, hoje existe já o Colégio Americano, no último congresso, começou a recomendar isso, de parar 2 semanas, né? E o Methotrexate para fazer a vacina, porque parece que ainda são estudos muito iniciais, tá? Então, não é assim uma recomendação formal. E isso é importante, caso esteja num momento que não possa suspender em relação à atividade da doença, vale fazer a vacina de qualquer forma. Se o paciente estiver super bem, estiver já em remissão e tiver condições, né? Então, é caso a caso, discutir com o seu médico a suspensão o único estudo que existe é para o Methotrexate. A gente sempre segue indicações ou recomendações que já foram feitos estudos, a gente balancear primeiro, discutir tudo com decisão compartilhada. Essa é sempre a minha recomendação. E, nossa, da sociedade, né? Perfeito. Reforçando, a gente teve uma pergunta que foi bem clara, né? A vacina contra a gripe, a pergunta da Júlia Holanda. A vacina contra a gripe ajuda de alguma forma na prevenção do coronavírus? Gostaria que a doutora resumisse apenas fortalecesse isso, porque eu acho que a gente agora começa a trabalhar na imunização e não no desespero do medo do coronavírus, né? Eu acho que a gente tem que se proteger do que temos. Isso, assim, a gente tem mais chance de ter gravidade ou risco sabido, conhecido, né? Que é pelo vírus da influenza, do que do coronavírus. A gente está vendo que parece ser um quadro mais leve mesmo. Agora, se existe alguma proteção indireta, olha, impossível te dar uma resposta como essa, né? Porque são vírus diferentes, eles causam sintomas respiratórios. Assim, tem muitos vírus que causam sintomas respiratórios sem ser o influenza. Só existe vacina atualmente para o vírus influenza. Por isso que muita gente fala tomar vacina, mas eu tive gripe assim mesmo. Resfriado é uma coisa, gripe é outra. O que a gente chama de gripe é o que é o da influenza. Então, tem resfriado, tem outros vírus, que causam sintomas respiratórios também, tá? Como são os coronavírus. Então, vai ter que ter uma vacina específica para ele, né? Assim, do conhecimento que a gente tem, não existe uma resposta cruzada. O que vai acontecer? A gente vai deixar de misturar as coisas. Bom,
Estamos na nossa terceira parte da live, vamos encerrar em alguns minutos. Estamos falando sobre as informações importantes aos pacientes reumáticos sobre o coronavírus. Hoje, a Sociedade Brasileira de Reumatologia publicou uma nota de esclarecimento com as principais perguntas e dúvidas dos pacientes reumáticos e a doutora Gessimara já esteve conversando conosco, nos explicando quais são os cuidados que devemos ter. Resumidamente, o cuidado do paciente reumático ele é o mesmo da população geral, exceto com a orientação de que devemos ampliar a nossa proteção contra outros tipos de estados gripais, que são as influenzas. Portanto, é de extrema importância a adesão à vacina contra a vacina da gripe, que já está sendo e é preconizado ao Ministério da Saúde a imunização de pacientes imunodeprimidos contra a gripe. A doutora Gessimara está se conectando, estava fazendo um resumo da nossa live. Eu acho que assim, nós já estamos encerrando. Esse vídeo ele vai ser baixado amanhã e vai estar disponibilizado em todas as nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook, para que as pessoas possam assistir. Estava falando, doutora Gessimara, que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, por meio da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas, fez uma nota de esclarecimento direcionadas a pacientes, que tem 10 perguntas mais frequentes por parte que foram feitas pelos pacientes e que a sociedade se dedicou a esclarecer. Nesse momento, estamos vivendo um pânico midiático sobre o coronavírus e isso tem trazido bastante ansiedades para os pacientes reumáticos. E eu vou pedir para a doutora para a gente resumir a nossa apresentação. Primeiro, devemos entrar em pânico contra o coronavírus? Não, por favor, não façam isso, não retirem medicação, conversem, qualquer dúvida, conversem com o seu médico, não procurem assistência. É bom procurar assistência médica se tiver acontecido alguma coisa, óbvio, mas sempre procurar seu médico primeiro, evitar salas de espera de hospitais que estão lotados, e é lá que a gente pega as coisas, né? Tomar todas as precauções do Ministério da Saúde, baixe o aplicativo, não se influencie, procure não ficar ouvindo e vendo. Tá lotado de fake news, falando de coisas desnecessárias. Vacina que existe é contra a influenza, a gripe. Coronavírus dá sintoma respiratório, mas o que tem proteção hoje é o vírus da influenza e nós vamos ter a vacina disponível logo aí. Então, que todos vão se vacinar. E quanto ao coronavírus, manter as precauções, evitar locais, países, viagens para local onde a epidemia está acontecendo, existem mapas informativos e toda vez que tiver qualquer dúvida, consulte o seu médico. Ele vai estar sempre junto com você para orientar de uma forma bem científica, mas baseada nos órgãos oficiais, sem pânico neste momento. Perfeito. Medicamentos utilizados no tratamento de doenças reumáticas, eles devem ser alterado a dose ou interrompido a utilização somente com prescrição e orientação e acompanhamento do médico reumatologista prescritor. É importante isso, doutora, porque nós tivemos a gente recebeu mais de 600 mensagens na última semana e muitas dessas mensagens os pacientes manifestando a preocupação de continuar utilizando medicamento biológico, corticoide, medicamentos imunossupressores. E essa foi uma das nossas maiores preocupações em relação ao coronavírus, porque a gente sabe que uma vez retirado o medicamento, sem uma orientação, uma supervisão médica, uma necessidade médica, isso pode desequilibrar todo o controle da doença. E somente nós, pacientes e os médicos, sabemos a dificuldade que é atingir o controle da doença e correr o risco de ter uma reativação impactada por uma notícia midiática, né? Doutora Gessimara, a pergunta número 8, ela está sendo novamente perguntada, que a gente terminou não falando sobre ela, que era a 8 e a 9, né? A pergunta número 8, ela fala sobre pacientes com doenças reumáticas que são professores, profissionais de saúde, ou pessoas que trabalham em locais públicos, como, por exemplo, estação de metrô, estação de trem. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter? A gente já teve pessoas, por exemplo, a gente tem um comentário aqui de uma pessoa que foi diagnosticada em dezembro, a Verônica,
Albuquerque, França. Ela descobriu que tem artrite reumatoide em dezembro e ela trabalha em hospital. Ela gostaria de saber se ela deveria mudar de ambiente. Para essas pessoas, como por exemplo a Verônica, qual a melhor recomendação? É difícil a gente opinar sobre isso, porque você imagina se todo mundo que trabalha em hospital vai sair dos hospitais, né? Eu tenho 2 irmãs enfermeiras e a gente é assim, eu não estou no hospital, mas elas são os meus contatos em casa. Se elas trouxerem algum vírus, eu vou pegar ou as crianças vão estar pegando. Então, existe a recomendação. Eu sei que, assim, aqui na nota da SBR isso está esclarecido. A gente deve ter uma medida específica ou devemos manter as mesmas medidas profiláticas da população geral? Olha, as mesmas medidas para a população geral e tem especificamente para os profissionais da saúde, por exemplo, tem as orientações de se precaver. Essas pessoas, sim, que são profissionais da saúde, têm alguma orientação de se estiver depende do local, se você está no administrativo, né? Mas se você está numa porta de entrada de um pronto-socorro, então a depender do local, tem toda essa orientação, né, de estar fazendo uma prevenção diferente, por exemplo, de usar uma máscara mais especial que possa estar protegendo quando tiver muito em contato, for sala de urgência, CTI, alguma coisa assim, e a pessoa possa ter algum risco maior, né? É que a gente ainda só sabe de risco maior em idoso, né? Não existe nenhum outro tipo de situação que se diz um risco maior. O risco maior de exposição de se expor é uma coisa e o risco que vai pegar é outra, né? Então, discutir, eu acho que nesse caso, Daniela, não sei se você tem condições de mudar lá de setor, qual é o setor que você trabalha, mas tem setores que a gente está mais expostos e menos exposto, né? E você vai estar exposta a qualquer outra coisa. Então, não é só o coronavírus, entendeu? Então, é isso que a gente conversou aqui. É exposição a qualquer infecção. Então, acho que você tem que conversar isso com o seu médico em relação às medicações que você está tomando, sentir como a sua doença vai, como vai ser o tratamento, como é a sua resposta. Se você começar a realmente ter infecções mais frequentes, repensar isso tudo junto, né? Porque não é só o coronavírus, entendeu? É tudo o mais que vem junto com isso. O coronavírus é a pontinha do iceberg agora que a gente está olhando, né? E que nem é o quadro mais grave perto de muitas outras coisas que você pode estar exposta, tá? Então, as pessoas que estão nesses lugares, elas estão expostas a muita coisa, não é só o coronavírus. Não é por conta disso que a gente vai parar de viver, vai parar de trabalhar, vai parar de fazer tudo que a gente tem que fazer. Porque a exposição existe a toda... Como eu disse lá no começo, não sei quem estava aqui, mas, por exemplo, o dengue é um problema de saúde pública muito mais grave aqui no Brasil, né? Então, a gente está super exposto a ele também. Então, é isso que a gente tem que pesar na balança na hora de tomar as nossas decisões, tá? E isso ainda é um alarme, um pânico. Tem 2 casos. Não é como o dengue, por exemplo, que tem muito. Até mesmo a própria gripe, o H1N1, né, doutora? Que porque, por exemplo, a H1N1, ela Sim. tem incidência durante todo o ano, né? Nós temos H1N1 no verão, no inverno, no outono. Não ela é somente picos, mais no inverno. Né? Hoje em dia tem 2 picos bem sabidos, né? Geralmente está tendo 2 ondas de influenza, que é muito mais grave, tem muito mais risco. Então, se está num lugar de exposição, é para tudo, não é só para isso. Então, tem que repensar de uma forma geral. Mais uma vez, de uma forma geral, é importante ter o calendário de vacinação, de imunização atualizado, seguir as orientações do médico reumatologista. E nós, pacientes, temos que parar de ter medo de tomar vacina, porque se o médico reumatologista prescreve, é porque é seguro. As crianças também com doenças reumáticas, elas têm recomendações de vacinação especial também. E é importante a gente reforçar, doutora, que os médicos reumatologistas estão preparados para discutir imunização. E são a nossa base para a imunização segura, né? Que a gente sempre vem falando, vacinação com segurança. É possível ser vacinado com segurança. E vamos começar agora novamente a campanha, falar todos os dias sobre a vacina contra a gripe, a vacina contra a pneumonia. Sim, nós estamos batalhando por ela, né? Sim. Precisamos ter a disponibilidade de todas as vacinas. Sim, é um país que tem muito recurso.
Não é todo lugar que tem todas as vacinas disponíveis que tem um centro de vacinação especial. O Brasil é o único que tem um CRI, né? Você pode ser que viaje, conversa com outros pacientes em outros lugares, não existe isso. Então a gente tem que aproveitar desse serviço e nos valer, né? Perfeito. Doutora Gessilmara, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela disponibilidade em nos ajudar. Esses esclarecimentos são fundamentais para o paciente. Eu acho que cada vez mais a gente tem um compromisso de ser um canal de informação que traga informação com segurança, pautado no que é evidência científica, pautado na realidade do nosso país. Eu acho que a gente não pode criar o pânico de abandonar os nossos trabalhos, de abandonar a nossa vida social, porque existe um vírus lá fora, sendo que continuamente a gente tem contato com diversos vírus todos os dias. Então, precisamos ter sempre que nos avaliar. Somos iguais a todo mundo e devemos ter os mesmos cuidados. É uma situação nova para o mundo todo, né? Os especialistas estão cada vez mais estudando. Hoje o coronavírus ele é pauta número 1 em todos os trend topics, então todo mundo está falando sobre isso e a gente precisa estar bastante tranquilos enquanto pacientes hemológicos brasileiros e saber que existe um conjunto de especialistas estudando e acompanhando essa situação e sempre que houver uma necessidade de uma orientação diferenciada, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, por meio da comissão, vai estar orientando os pacientes e vai estar, sobretudo, orientando os médicos. Eu agradeço mesmo a Sociedade Brasileira de Reumatologia pela atenção que deu aos pacientes, especialmente nessa situação do coronavírus, fazendo uma nota direcionada ao paciente. Isso é muitíssimo importante. Muito obrigada. Foi um prazer. Você sabe que sempre é o foco. A gente não faz para o médico, principalmente para o paciente. Vocês que estão sentindo, né? Quem precisa estar protegido. Então, talvez a situação, vamos olhar por esse lado, a situação do coronavírus traga uma conscientização de cuidado, né? De prevenção. De lavar as mãos. Que ela pode se estender, não só de lavar as mãos, eu tenho visto muita coisa assim, é isso, né? Tire sua máscara e vá para o quintal limpar as situações de mosquito, né? Como eu bati aqui, porque eu fico muito preocupada, eu já vi muitos casos complicados de dengue. Então, assim, de febre amarela, que a gente já conversou e fez. Então, talvez essa conscientização de cuidado, de prevenção, que inclui vacina, né? Que inclui um cuidado pessoal com tudo, ele seja incorporado na rotina, né? E aí seja transferido para tudo mais que a gente faça. Perfeito. Bom, o Instagram da doutora Gessilmara estão solicitando @Gessilmara. As nossas redes sociais ela continua à disposição. Vamos continuar recebendo todas as perguntas, as dúvidas dos pacientes. Vamos divulgar exaustivamente a nota da SBR. A gente vai fazer um card com todas as perguntas, uma pergunta por card, para que as pessoas possam ter uma visualização melhor. E o conteúdo dessa live vai estar disponibilizado amanhã no YouTube, no Facebook, na fanpage também no grupo do Facebook. Vamos colocar ele em vídeo áudio para que as pessoas possam ter maior visualização da transmissão, porque eu acho que é um conteúdo muito importante para tranquilizar os pacientes e que assim, a gente está vivendo uma situação. Estamos vivendo uma situação. Também os links dos aplicativos, né? Para que todo mundo também tenha acesso a essas informações que estão sendo atualizadas diariamente, né, pelo Ministério, e e são orientações, a gente fala, que oficiais, que não é fake, né, que já foram filtradas. Nós também estamos acompanhando, e qualquer notícia, como hoje já saiu do ACR, muito baseada na nossa. Falei que eles olharam a nossa e fizeram a deles, mas é parecida. Então, nós estamos, assim, muito felizes de estarmos, apesar de estar começando aqui, nós estamos adiantados, né? Sim. E temos todos esses cuidados. Então, nós vamos estar atentos. Qualquer novidade, entraremos em contato. E vacine-se contra a gripe. Vacine-se contra a gripe, por favor. Vocês e suas famílias. Todo mundo. Todo mundo. Perfeito. Doutora Gessilmara, muitíssimo obrigada pela disponibilidade. Eu acho que a gente talvez tenha a necessidade de fazer outras lives como essa no decorrer dos próximos dias e semanas, porque o coronavírus vai continuar na pauta da imprensa e a gente vai continuar trazendo tranquilidade e informações para os pacientes estarem seguros
de que se contrairmos o coronavírus, existe tratamento, os médicos reumatologistas têm suporte técnico da sociedade para poder estar fazendo o manejo dessa situação e não vamos estar abandonados, mas precisamos fazer a nossa parte, né? Lavar as mãos, não usar máscara sem necessidade e tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe não vai nos proteger contra o coronavírus, mas vai nos proteger contra outros tipos de gripe e isso vai, de uma forma geral, estar protegendo a nossa saúde. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Só lembrando, então, ninguém para a medicação sem falar com o seu médico também. É importante, né, Fê, que você finalizou. Exato. Não mexer em medicação, não precisa disso agora. Se for precisar, se a gente perceber qualquer coisa, nós vamos estar atentos, como a Priscila falou, para estar perto. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vou estar disponível para outros se precisar, né? E de uma forma muito transparente. É isso que a Priscila falou, é isso. Não deixar em pânico, mas o que nós estamos tentando ser transparente, falar exatamente o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Olha, isso não tem resposta, né? Melhor do que buscar em coisas que, né, não vão trazer uma... Podem trazer aquilo que você quer ouvir, o que você precisa ouvir, né? Então, nós vamos tentar sempre agir com muita transparência e com o apoio que a gente tem, que eu sei que a Priscila trabalha dessa forma também, com a verdade, e é a nossa vontade de continuar assim. Então, parceria fechada aí. Perfeito. Um grande abraço a todos. A nota da Sociedade Brasileira de Reumatologia, direcionada a pacientes, está disponível no site da sociedade, que é o www.reumatologia.com.br. Esse link está sendo disponibilizado em todas as nossas redes sociais e também nos blogs. E para quem entrou na live agora, que tem várias pessoas entrando, a live vai ficar disponível no Instagram por 24 horas, então até amanhã às 7 da noite, às 8 da noite, essa live está disponível, pode ser assistida, porque ela caiu 3 vezes, mas o vídeo integral vai estar disponível nas outras redes sociais de forma permanente. Por isso todos podem acompanhar no YouTube, na fanpage Artrite Reumatoide ou no grupo Artrite Reumatoide Encontrar no Facebook. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.